Obrigado a você que nos assiste, você que nos ouve pelas plataformas digitais. Estamos reunidos mais uma vez para mais um podcast da AS-CEPREV, agora com um tema diferente, com uma sigla em inglês, onde tem totalmente um envolvimento geral das entidades na área da Previdência Complementar para serem plenas, eficazes, transparentes e dentro das responsabilidades que a gente vai falar de governança, a responsabilidade social, a responsabilidade com o meio ambiente. Estamos falando de ESG, olha que chique, né? Environmental, Social e Governance, que é sigla que pode ser traduzida em ambiente, em trabalho, obviamente social, como também as ações de governança. Estão aqui comigo, junto a esta mesa, para nós evoluirmos dentro de toda essa discussão positiva, Ivécio Filisbino, da Celos. Bem-vindo, Ivécio. Como também a Ana Búrigo, da Quanta. Bem-vinda, Ana. E Leonardo, me ajuda, Leonardo Sancivieri. Acertei? Isso, obrigado, Carlos. Da Elos. Então, gente, eu só peço para vocês que a gente já comece agora respondendo essa pergunta de quem que me ouviu. O que significa essa sigla ESG? E o que a gente já pode relacionar à atividade da Previdência Complementar. Vamos começar com a Ana? Olá, Ana. Bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema de grande relevância, né? Não só para o setor da Previdência, mas eu entendo que também a gente como investidor, a gente como cidadão. Então, primeiro para entender o ESG, a gente tem que entender que esse tema virou um debate central. Ele virou muito famoso, ele está muito em alta nos investimentos e na sustentabilidade. Cada vez mais estão tentando juntar os dois, aproximar os dois que até então eram extremos. E por que esse tema veio tão relevância agora? Então, a gente tem aí os 3 pilares de ambiente, de entender como que as empresas e os fundos estão lidando com o meio ambiente. Como é que eles estão olhando para o meio ambiente, não do que a gente entende que seria só a floresta, só a mata, só os animais, mas o ambiente como um todo. Como é que eles estão tratando isso nesse pilar ambiental? A gente também tem a questão do social, do S. Como que as empresas estão olhando para esse quesito social com relação à diversidade, com relação à saúde dos colaboradores? Como é que ela lida com isso dentro desse pilar social que é tão importante quanto os demais que a gente vai trabalhar aqui, né? E a questão social está se referindo à forma como as empresas são geridas. Questão de transparência das informações, questão das tomadas de decisões perante a empresa, até mesmo a tomada de decisão frente aos investimentos, que é algo muito abrangente dentro da Previdência, né? Então, a gente tem essa importância dessas 3 siglas que a gente vê que, à medida que os consumidores e os investidores eles estão buscando escolhas mais conscientes. Hoje, a gente vê muito que as pessoas, quando vão consumir algo, elas querem além do produto. O que essa empresa faz para o meio ambiente? O que essa empresa olha para a sociedade como um todo? Então, isso acaba trazendo um grande valor quando a gente está falando de previdência. Tá, mas beleza, eu vou investir o meu dinheiro nessa empresa, nessa entidade. Mas como é que ela está olhando para o meio ambiente? Como é que ela está olhando para o futuro? Não só o meu futuro financeiro, mas o meu futuro com relação ao meu planeta. Então, esses 3 pilares, eles têm se aproximado porque as pessoas, né, os participantes, eles estão mais exigentes também com essa questão ambiental, com as questões climáticas, com a forma como a gente está trabalhando com o meio ambiente, como é que a gente está vendo o meio ambiente. Então, acaba aproximando porque as pessoas vão pensar, eu vou botar o meu dinheiro ali para investir o meu futuro. Mas o que essa empresa está fazendo para o futuro, de fato? No mundo como um todo. Não é meramente o lucro, ou seja, ela almeja, obviamente, uma rentabilidade, mas de todo esse meu relacionamento, de como vai ser o relacionamento desta empresa com toda a sociedade que ela se envolve. Exato. Como é que eu vou ter um bom futuro financeiro se o meu futuro no planeta, se a sociedade como um todo, ela vai estar decaindo? Então, ela também vai olhar essas 2 frentes. Eu quero um futuro financeiro estável, mas também quero viver numa sociedade, num ambiente bom, com qualidade de vida. Então, deixa eu dividir com vocês um pensamento. O que a gente pode resumir tratando-se de sustentabilidade, que é o que a gente está colocando aqui? Não somente, mas acaba atingindo de uma maneira bem frontal, né? Preocupação com o meio ambiente, a qualidade de vida, as responsabilidades sociais e, principalmente, a forma da transparência e relacionamento da governança. Quando a gente fala das entidades de previdência, eu penso que a Ana trouxe muito bem aí todo o conceito de ESG ou ASG, né? Ambiente, Social e Governança.
As entidades de previdência, nessa visão para o futuro, ela já está totalmente correlacionada com a atividade. Porque quando você fala em previdência, basicamente é um investimento que você está fazendo no seu futuro, né? Então, por que uma pessoa investe num plano de previdência? Ela investe num plano de previdência para, num momento em que for, digamos assim, se aposentar ou desacelerar, né? Porque hoje existem vários conceitos para isso, né? Ela possa oferir uma renda adicional que vai lhe permitir uma maior qualidade de vida. Então, isso no momento presente, pensando no futuro. Então, na verdade, falar de previdência social é do ESG, nós podemos aqui, vamos discutir todos os aspectos, mas o S é bem na veia, é bem social. E óbvio que as entidades de previdência complementar, elas contribuem não só com os planos, né, que obviamente tem um impacto econômico significativo, né? A Celos, por exemplo, em 2024, pagou mais de 400 milhões de reais em benefícios para os seus participantes que já são assistidos. Somente no ano passado, mais de 400 milhões. Somente no ano passado. Então, isso, qual é o impacto que tem na economia, por exemplo? Então, é um impacto social muito grande, né? Mas, além disso, é a contribuição, como eu disse, na qualidade de vida, porque hoje nós temos no Brasil uma previdência pública que ela se apresenta deficitária, com diversos desafios a serem confrontados aí nos anos para frente, e sendo que a previdência complementar ela surge como uma alternativa para que a pessoa faça um investimento e consiga, digamos assim, ter uma perspectiva melhor no seu futuro. Então, de todo modo, né, sobretudo, é um plano, é um projeto sustentável, né, quando a pessoa olha para frente. Há uma construção do relacionamento, Leonardo, e nisso, quando a pessoa, como a Ana bem colocou, a pessoa vai investir e ela escolhe onde ela vai investir. Né? Cada vez mais nós temos ferramentas que permitem, inclusive, o acompanhamento de como está sendo gerido aqueles recursos que eu confiei nesta ou naquela entidade e, obviamente, nessa responsabilidade para comigo mesmo, porque eu estou reservando esse recurso para usufruir no futuro e ter uma segurança lá na frente quando o meu período, né, talvez minha força laboral já não seja a mesma. Mas isso é um desafio para as empresas de previdência complementar, como elas constroem seus planos e trazem esses princípios, esses pilares, por exemplo, bem claros para o cliente, para ele ter esse relacionamento bem resolvido, tranquilo? Com certeza, Carlos. A gente, acho que vale comentar a Fundação Elos, né, assim como a Quanta e a Celos, né, está presente no mercado justamente para atender uma demanda, né, dos nossos clientes, de ter uma renda complementar no futuro, e a estrutura da empresa ela precisa ser pensada de forma perene, né? Então a gente está fazendo investimento e gestão para 10, 20, 30, 50, 60 anos, né? E se não tiver uma ação sustentável nesse caminho, né, você pode ter, obviamente, complicações. Acho que o tema ESG, como a Ana comentou, ele está bastante em voga, né? Você tem diversas iniciativas, inclusive internacionais, né? A ONU, o Banco Mundial, diversos países, né, envolvidos na temática. No Brasil é um tema mais recente, né? E ter, então, um negócio desenvolvido, né, com governança, né, pensando na perenidade, eu acho que é um objetivo aqui. Acho que a gente vai, ao longo desse bate-papo, falar das diversas iniciativas, né, que as entidades de previdência complementar vêm implementando para poder incorporar essa temática no dia a dia. E nisso também é o objetivo da gente esclarecer. Por exemplo, nós falávamos há pouco que tanto, por exemplo, a Celos e a Elos, a Quanta é um pouquinho mais moderna, né, mas são entidades que já passaram de meio século. Isso, então, bastante tempo, né? Como nós estávamos comentando aqui antes, né? A Celos deve ter 2, 3 meses de diferença de idade, vamos dizer assim, mas é mais de 5 décadas aí no mercado atuando como entidades especialistas no tema de previdência, né? E como comentou o Leonardo, não é só gerir os planos de forma sustentável para que tragam benefícios no futuro. As entidades, e a Quanta da mesma forma, têm atuado no sentido também de conscientização, que acaba sendo a ponta do S de ESG também. Então, quando você faz um programa de educação financeira ou faz palestras sobre educação previdenciária, tudo isso é uma contribuição dessas entidades que são especialistas no tema, em fomentar o tema de previdência complementar, que tem sido, digamos assim, é um tema bastante necessário quando se pensa no futuro, né? É o que nós estamos fazendo agora também, porque essa iniciativa, os podcasts da Associação das Entidades de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, a SCPREV, também fomenta esse encontro com especialistas para nós fomentarmos a cultura educacional para se ter uma saúde financeira, tem que ser baseada também na forma de formação, ou seja, a educação que muitas vezes a gente não tem lá no tempo da escola, né? E a Quanta também trabalha bem isso. Trabalha.
A gente tem, provavelmente deve ser caçula, né? A Quanta tem 20 anos aí no mercado, né, mas tem uma representatividade bastante grande. 2 décadas já de atuação. Exatamente. E eu acredito que todas nós aqui, a gente tem olhado muito para a questão de investimentos responsáveis. Né? Além da gente querer cuidar do futuro dos participantes, mas a gente está cada vez mais focado nessa questão dos investimentos responsáveis. A gente tem respeitado cada vez mais esses critérios que a gente está debatendo aqui do ESG, do ESG, né? De que forma que os fundos estão atuando, olhando para esse mercado. Então, eu acredito que a gente caminha muito parecido quando a gente olha para essas duas frentes. Eu quero garantir que o meu participante tenha um futuro financeiro saudável, mas eu também quero que ele tenha um ambiente saudável para ele poder usufruir disso que eu vou entregar lá na frente, para que as coisas se conectem, né? Então, eu acho que a Quanta também vem falando bastante sobre isso. Eu acredito que, né, todas nós aqui nesse ramo tem fomentado muito isso, dessa questão de não apenas entregar um futuro financeiro saudável, mas também um ambiente para ele poder usufruir disso tudo que a gente vai entregar, né? Dessa cereja do bolo no final, né? E como todas as entidades trabalham com investimentos, né, Ana? A questão até que tu relatou no início, de olhar para as empresas que estão investindo nesse tema de ESG, Perfeito. Ou seja, que entregam resultados que estão alinhados com esses ideais. E pelo que se tem visto, né, em geral, assim, pelo menos, tem inclusive fundos montados só com empresas voltadas para ESG. Acredito até que o Leonardo possa falar melhor que nós. Aqui, é uma curiosidade que o pessoal fala dos green bonds, investimentos verdes e tal, e que tem trazido retornos bons e com um pensamento voltado também pensando no futuro, né? Perfeito. Até para que não se torne uma mera propaganda vazia, né? Ela tem que ser realmente efetiva para que proporcione, como a Ana colocou, um futuro sustentável e harmônico para aquele que vai usufruir do dinheiro que poupou, ter condição de fazer esse usufruto. E essa responsabilidade na escolha dos investimentos, Leonardo, como é que é? Legal. Que a gente pode trazer? Acho que dá para comentar, inclusive, algumas iniciativas que a gente tem lá na Elos, né? Então, a gente hoje é signatário de 2 organismos internacionais, né, o CDP e o PRI, que é Principal Responsible of Investments, e isso traz para a gestão de investimentos, né, um conhecimento, uma estrutura de como fazer a avaliação dos investimentos sob a ótica ESG, né, de forma mais estruturada. Então, só para dar um exemplo, o CDP, por exemplo, a gente atua muito nas campanhas de engajamento, que nada mais é aproveitar a força que os investidores né, têm para poder cobrar as empresas investidas. Então, no ano passado, a Elos engajou 3 empresas de capital aberto. E como funciona isso? Né? A gente, em conexão com o CDP, que é um organismo internacional, como eu comentei, junto de outros investidores, a partir de uma lista que o CDP tem de empresas que não estão prestando informação em 3 vertentes, águas, florestas, né, e clima, a gente então manda cartas num período determinado, fazendo assim, olha, sou investidor, sei que, né, nesse tema você não prestou a informação que precisaria para determinado organismo, né, isso traz um peso maior, né? Quando a gente olha... Então a entidade, ela exige, posso assim dizer, que a aplicação daqueles recursos que lhe foram confiados para a gestão do fundo, né? Perfeito. Nas empresas, nos empreendimentos que vão receber esse aporte, pensando não somente na rentabilidade, para que ele seja sustentável. Seja sustentável e as empresas realmente sejam transparentes, né? Tem um termo também em inglês que é o greenwash, né? Que não basta a empresa falar que faz né, alguma temática ESG, mas ela tem que de fato exercer aquilo, né? Ela tem que comprovar que ela está fazendo aquilo, né? Não basta apenas tu falar. Só discurso. Né? Exato. Não é somente declaratório. Discurso. Não. Então hoje, curiosidade, os elementos que são apreciados, né, por parte das entidades para fazer esses investimentos, eles também estão atentos aos relatórios de ESG, obviamente, né? Mas então o relatório das grandes corporações hoje, ele não se trata somente do balanço financeiro, ele tem essa responsabilidade social e tem que deixar isso bem claro e comprovado. Bem claro e comprovado. Eu acho até que isso acaba levando os planos de previdência a serem mais sustentáveis. A partir do momento que eles entregam um relatório, não apenas com os números, mas que eles entregam um relatório, por exemplo, que contenham as ações de sustentabilidade, isso acaba ganhando um peso maior para ele também. Isso agrega valor. Na hora de eu decidir, quero fazer uma previdência, aonde eu vou? E a partir do momento que ele encontra que esse plano de previdência ele está preocupado com a sustentabilidade, e isso está claro, sem ele precisar se tornar um participante, mas que na busca ele encontre que ela é responsável, que ela tem essa clareza, essa transparência das informações e que lá dentro ela tem essa preocupação através de um relatório de sustentabilidade muito claro,
Isso com certeza, hoje, principalmente essa geração nova que está vindo agora desses jovens, eles são muito preocupados com o meio ambiente, com o futuro. São, inclusive, muito militantes isso, né? Na parte positiva, que é batalhar para que se tenha essa transparência das ações. Isso, e isso com certeza para eles que estão vindo agora nessa geração jovem, eles vão olhar principalmente para isso. Eles vão querer adquirir produtos e serviços que vai estar voltado para o meio ambiente. Então, essa geração que está vindo falando um pouco mais de economia, de financiamento, de investimento, eles também estão, em paralelo a isso, a questão do meio ambiente. E eles deixam de comprar um produto Eles deixam de comprar um produto. E lembrando, o meio ambiente não é só a floresta, como a Ana colocou. Não é só a floresta. É também um ambiente urbano, para que se tenha um ambiente que se chama-se saudável, onde tenha oportunidades, aí entra no pilar social, porque se não há oportunidades, podem ser já em problemas de segurança pública, de saúde, e assim vai, né? Exato. Agora tem um ponto que eu queria comentar da fala da Ana sobre os relatórios, né? Há um desafio, né? O mercado encontra dificuldade em ter algum nível de padronização das informações, né? A gente teve aí recentemente uma mudança na forma como as empresas, né, apresentam ali os seus balanços, uma padronização internacional, e a temática ESG ainda está, né, evoluindo nesse sentido, porque é muito difícil você comparar, né, por exemplo, a geração de CO2, por exemplo, de uma companhia de um determinado setor contra outra que, de repente, né, o impacto social, ambiental é em outro fazer essas mensurações, não existe uma régua, né? Isso, então a padronização é importante, né? Acho que isso, o mercado ainda está caminhando para... Eu acho que ainda está muito cru, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho para se seguir, mas o importante é que a gente já deu os primeiros passos. Eu acho que isso é o mais importante disso tudo, que, de fato, esse tema sustentabilidade, ele tem um olhar um pouco mais relevante perante aos planos de previdência, mas que acredito que, à medida que a gente vai tendo essa exigência dos participantes, essa vontade das pessoas quererem entender como é que a gente está lidando com o meio ambiente como um todo, vai fazendo com que a gente queira correr atrás do prejuízo que a gente não quer que tenha. Então, a gente vai correr para logo ter uma padronização dos relatórios, ter uma forma mais clara de compartilhar as informações, que acaba entrando um pouquinho no pilar do G, que é da governança transparente. É isso. Né? Então, a gente acaba elencando isso também, que a gente também quer estar dentro desse padrão da governança. E o relatório de sustentabilidade, por mais que hoje a gente não veja um padrão, mas a gente vê a importância que as empresas estão dando para ele, mesmo que da sua forma particular, eu acho que isso já agrega muito valor. Ele é um valor, ele é um diferencial de posicionamento do mercado, ou na opinião de vocês isso já não é mais um destaque? A empresa tem que ter essas preocupações, porque senão ela não se posiciona. Esse ponto é importante, Carlos, que até pouco tempo, como tu disse, eu acho que era um diferencial, né? Até pouco tempo, né? A empresa que apresentava práticas de ESG, isso se mostrava como um diferencial, às vezes não tão valorizado até pouco tempo atrás, mas com o passar do tempo e dado inclusive digamos assim, o engajamento das novas gerações pelo tema, isso hoje ele já é um diferencial negativo para quem não tem. Perfeito, eu acho, concordo. Né? O básico assim, é ter, né? Base, deixa de ser um diferencial para ser uma premissa. Acho que tu começa a ter que aplicar. Né? E óbvio, além de todos esses temas que a gente falou e do engajamento externo, as próprias práticas internas das entidades e das empresas em geral, como a Ana disse, elas podem fomentar esse tipo de cultura, né? Às vezes dentro da empresa mesmo, uma própria, digamos assim, segmentação de como separa o lixo para reciclagem, orgânico, um básico, assim, isso tudo vai aculturando as pessoas, e isso acaba sendo uma entrega para a sociedade também, de preocupação com o ambiente e tudo mais, né? E claro, aí nós falamos aqui também do E, na verdade, do E, né? Do S, e a Ana começou a introduzir ali a questão do G também, que é a governança. Da governança. Né? Então, a importância da governança dentro das entidades também. Então, eu acho que as entidades de previdência, especialmente, elas são muito fortes no tema, no sentido de trabalhar a transparência, a ética e a prestação de contas, né? Então, assim, a questão de responsabilidade, né? A accountability que eles chamam, né? Tu tem, principalmente a questão da transparência, ela é muito trabalhada, né? Eu acho que as entidades em geral têm os seus portais das transparências para mostrar os números, né? Abrir o que está se fazendo e deixar tudo, digamos assim, o mais claro possível para os participantes de como estão sendo geridos os investimentos e feito o pagamento dos benefícios. Juntando esses dois temas aqui, se me permitem, né? Os relatórios e a transparência, eu acho que tem uma forma que nós, entidades de previdência, podemos prestar informação todo ano, né? Só para quem está nos ouvindo saber,
as entidades têm que emitir o relatório anual de informação, ou o RAI, né, muito conhecido aí no mercado, e hoje já tem uma métrica, né, e a Elos adotou recentemente, que é o GRI, né, que é um padrão global de como você presta essa informação. De forma muito resumida, você traz os stakeholders, né, os teus participantes, fornecedor, cliente, qualquer os interessados no processo de todas as áreas. Para antes de tu montar o teu relatório, que tu vai prestar a informação do ano, eles elencam quais são os principais temas que eles gostariam de ver naquele relatório, né? Então a gente teve esse ano um engajamento de quase 150 partes, né, nesse processo, e o relatório desse ano vai vir nesse formato, trazendo então, né, aliando a prestação de informação numa estrutura de governança onde você participou, todos os entes envolvidos, do que eles acham importante que a entidade preste de informação. Então a gente está falando de um posicionamento ativo do participante também na escolha da entidade que ele vai promover esse relacionamento. Seja os investidores, os stakeholders como um todo, né, que são os interessados em todas estas etapas do processo, de exigirem, até porque se tornou básico, né, de não é mais um diferencial, de se ter, né, os pilares do ESG presente nessas etapas que eram do setor financeiro, que muitas vezes era visto como distante, porque ele não está lá na operação, no chão de fábrica. Indiretamente não, mas indiretamente sim, né? Mas é agora que os gestores dos fundos, na hora de fazer esses aportes e construir esses relacionamentos, já são pressionados, na opinião de vocês, pelos próprios participantes? Olha, eu quero saber o que vocês estão aplicando aí. Sim, especialmente no setor de fundos de pensão, né, houve um cenário bastante conturbado, falando de Brasil, né, entre o período ali 2011 a 2014. Então isso pressionou muito as entidades a avançar digamos assim, no pilar do G, como disse a Ana, governança. na questão de governança, porque você tem que adotar práticas, digamos, rigorosas de transparência. Então entra aí controles internos, compliance, gestão de riscos, tudo isso no sentido de que você afaste qualquer possibilidade, não é qualquer possibilidade, mas afaste ao máximo possível possibilidades de corrupção, de maus atos, de práticas indevidas, e penso que as entidades avançaram muito nesse sentido, né? Não só a Celos, mas diversas outras, com portais com portais de transparência que mostram de forma bastante pormenorizada como são os custos, como são geridos os planos, como é cobrada a taxa de administração, como é gerenciada, como são gerenciados os recursos de cada entidade. Então penso que isso foi muito positivo no setor, no sentido de fazer essa adequação. Hoje o participante ele tem muito mais acesso à informação e pode fiscalizar de forma muito mais ativa as entidades que podia há poucos anos atrás. E os selos de autorregulação vieram também para ajudar, né? Então você tem a ABRAP, por exemplo, né, que tem ali todo um formato de determinados processos, né? Então na área de investimento, que é onde eu atuo, você tem um selo onde garante que a forma como os investimentos são decididos, né, e geridos e monitorados ao longo do tempo, eles seguem boas práticas de mercado. Então ter este selo, né, também traz para as entidades aqui um carimbo, né, para o cliente, para o participante que está colocando dinheiro, de que aquilo ali é feito dentro de uma forma confiável. Interessante, né? O selo ele permite até que se seja ostentado, né? Dizer, olha, nós somos verificados, a gente fazer isso, né? É um porto seguro. O que eu ia comentar é isso. Inclusive, até pouco tempo, várias entidades aplicavam o tal do selo 9001, que é o selo da qualidade, a ISO de qualidade, né? Que se dizia. E atualmente as entidades elas estão se voltando mais para essa questão de gestão de riscos, né? Vários processos da qualidade já foram internalizados, então as entidades estão se voltando para a questão do selo de autorregulação da ABRAP, por exemplo, ou para a ISO 31000, que trata especificamente da gestão de riscos, porque passaram a entender assim, olha, tudo bem, importa que vocês façam um processo com qualidade, mas hoje eu estou mais interessado em saber que vocês cumprem regras, por exemplo, de ESG. Né? Porque vão atuar para a governança, vão atuar em sistemas de política anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro e esse tipo de coisa que, vamos assim, permite que os planos sejam sustentáveis a longo prazo, não sendo maculados por más práticas ou más condutas. A própria formação das entidades, ela segue um regramento muito rígido, podemos assim dizer, de formação, de composição de conselhos, de órgãos de fiscalização internos, dos limites que os gestores podem chegar para a administração daqueles recursos. Sim, é um arcabouço legal bastante forte, né? E, inclusive, tivemos recentemente uma atualização de uma das nossas normas, pelo menos da área de investimento, né? E você tem ali a Previc, que é o órgão regulador, né? Essas outras entidades que a gente comentou, como a ABRAP, a própria SCPREV, que em alguma medida ajuda, né, a estruturar, né? Não obviamente do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de boas práticas, né?
No caso da Previc, por exemplo, eles criaram, digamos assim, não é que eles criaram, mas eles consolidaram praticamente todas as normas do setor na tal da 23, né? 23 de agosto de 2023, resolução 23. Isso já foi uma inovação no setor no sentido de, consolidamos as práticas aqui, tentar adequar e reclassificaram, né, as entidades, criaram uma classificação nova, criando práticas de governança diferenciadas conforme a classificação de cada entidade. Então isso tudo vem também para auxiliar o setor de forma a ter mais conformidade. Ou seja, transmite para aquele que quer ingressar ou necessita já ingressar, quanto mais cedo, melhor, né? Mais segurança. Mais segurança para se investir. Porque que esses recursos eles estão, né, cobertos, como você colocou, Leonardo, de um arcabouço regulatório, para que se permita, porque hoje eu faço a minha escolha, mas vou usufruir daqui a 30 anos, que chegue lá na frente e eu esteja bem protegido. Exato. Perfeito. Eu acho que muitos participantes, enfim, né, a sociedade como um todo, acaba olhando esses investimentos como se está de acordo com os valores pessoais dele. Porque acaba, querendo ou não, será que eu tenho esses pensamentos com relação a algumas questões pessoais minhas, mas eu estou colocando meu dinheiro lá. Será que está alinhado com o que eu penso, com o que eu acho, como eu vejo a sociedade? Eu acho que tem muito isso também. As pessoas estão cada vez mais querendo ver esses tipos de alinhamento. Eu estou investindo aqui, que tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu acho. Eu acho que ele acaba trazendo isso também como um valor pessoal. Como é o relacionamento na área do consumo, né? A gente se identifica com uma marca, com uma vestimenta, com um design, com uma aplicação, e essa identificação resolve o meu problema de maneiras distintas. Mas nessa fala da Ana é importante, digamos assim, é ainda mais importante que o jovem principalmente se identifique com uma entidade que atua com previdência complementar, porque a gente costuma dizer previdência é para todos, mas especialmente previdência é para jovem. Claro. Porque quanto antes você começar a investir num produto de previdência complementar, por menor que seja o valor de contribuição, isso vai rentabilizar durante 30, 35, de repente 40 anos. Então, quanto antes você começou a formar, digamos assim, essa poupança, né, maior vai ser a tua disponibilidade de recursos no futuro e mais qualidade de vida, consequentemente, tu vai ter. Então, nós conseguirmos... se nós, enquanto entidades, conseguirmos alinhar a entidade a princípios que atraiam esse público jovem para os produtos de previdência, é melhor para as entidades, obviamente, mas muito melhor para a população, que vai estar assegurando essa qualidade de vida no futuro e investindo em produtos que nós estamos aqui, portanto, como sustentáveis, né? Porque estamos vendendo justamente essa questão da prática ESG junto com as entidades de previdência complementar. Tocando no público jovem, isso que você colocou, que é bem positivo, que é um público consumidor já bem atuante, presente nas redes sociais, crítico, né? Fazem avaliações, fazem compartilhamentos, criticam, né? De uma maneira muito incisiva, muitas vezes. Esse público, ele já foi impactado? Aí, qual é a faixa etária de ingresso que está hoje nas entidades, que as pessoas já estão, é o meu momento, eu estou ingressando, e talvez se você já tem um indicador de que eles foram impactados de que forma? Foi alguém que recomendou? Foi a identificação dessas práticas do que, né, conforme chegou, para que ele não tenha na confusão dele do que são de investimentos de naturezas distintas. A Previdência, me corrijam, por favor, ele não é eu pensando no dinheiro que eu vou usufruir daqui a um ano para comprar um veículo. Exato. Não é. Mas de que forma que ele adquiriu dentro das fatias que ele está dividindo aquela remuneração dele, que ele vai aplicar, ele se identificou com a entidade de previdência complementar e disse, aqui que eu vou construir um relacionamento duradouro. Vou fazer alguns comentários aqui, se me permitirem. Acho que a gente tem um grande movimento recente das entidades que são os planos instituídos ou planos famílias, né? Que a gente pode dizer que é justamente a oportunidade de eu oferecer o meu filho, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eles são participantes clientes do plano Futurize, que é o plano que a Elos oferece para os familiares. Quais são as idades deles, Leonardo? 9 e 7. 9 e 7 anos. Então, veio o estímulo de casa, né? Na verdade, minha esposa vai brigar comigo. 10 e 8, que fizeram aniversário. Opa, vamos corrigir. 10 e 8. Eu ouvi ele falando 10 e 8, viu? Mas, então, você já percebe, então, o público jovem, aí falando de crianças, onde os responsáveis preocupados com o futuro trazem, né, para o jovem um plano de previdência. Mas o outro comentário que eu queria fazer, e aí é um comentário mais preocupado do meu lado, que é: o mundo está bastante diferente. Você tem hoje as plataformas eletrônicas, né, o investimento na palma da mão, as bets e as apostas, né, e os jovens, em alguma medida,
né, estão caminhando também para esse lado, né? Então a gente precisa, né, enquanto profissionais do segmento de previdência, cuidar, né, e orientar e, na medida do possível, gerar informação para que as pessoas consigam entender que investimento é investimento, previdência é algo de longo prazo e o resto, né, pode ser uma aventura, pode ser uma brincadeira, mas não deveria ser encarado como investimento, né? A responsabilidade da autogestão nesse sentido, né? Ele vai fazer um relacionamento com uma instituição financeira, o jogo de aposta, mas existem as apostas, obviamente tudo que nós estamos colocando aqui são as apostas legais, né? Aquelas que são regulamentadas e etc. Mas não deixam de ser apostas. Você está ali como, né, colocando aportando. A aposta não é investimento. Não é investimento. Isso que o Leonardo falou. Você está colocando um dinheiro lá que ele não tem obrigação e não vai retornar. A chance de ganho é muito pequena. E esse comentário eu fiz porque tem muitos dados saindo recentemente no mercado, trazendo uma luz para que, olha, as pessoas estão gastando dinheiro nisso, né? Vamos gastar dinheiro na previdência, vamos poupar, né? Entidades com governança, né, focadas no social, no ambiental. Eu acho que tende a trazer um retorno muito melhor para os nossos jovens. E é por isso que um dos pilares no S que as entidades estão investindo é justamente a questão da educação financeira, educação previdenciária. Social. Isso é uma preocupação da Celos, da Quanta, da Elos, que tem feito inclusive ações conjuntas junto com a SCPrev, né? Até tem um programa Escolha Certa, exatamente, que é justamente no sentido de fomentar a educação previdenciária para as pessoas entenderem, né, o que é um investimento no seu futuro e o que não é. E repetindo, aposta não é investimento, né, gente? Exatamente. Tanto que é alarmante, até podemos generalizar dessa maneira, de haver pessoas que confundam isso, né? A busca pelo imediatismo, a busca do enriquecimento rápido, que vai confiar a uma casa de apostas, que é uma modalidade legal, vamos assim pontuar, mas não se trata de investimento. Se trata de um jogo. E um jogo, geralmente, a chance de vitória é muito pequena. E nesse ponto da educação previdenciária e financeira, não só o que é feito pelas entidades, mas digamos assim, o repasse de conhecimento por experiência, ele também vale. Então nós temos vários participantes que já são assistidos, e a exemplo da Elos, né, a Quanta também tem diversos planos que são, digamos assim, oferecidos ao público. A Celos também tem um plano instituído que é o Celos Prev Mais, e o nosso é mais recente que o Futurize da Elos, mas ao oferecer esse plano para o nosso público assistido, dizendo que ele poderia ser estendido a agregados, aí vai filhos, netos, sobrinhos, a gente viu crescer realmente o número de pessoas que assinam um plano que são da faixa de 18 menos. Né? Por quê? Porque o vovô, né, ou o pai ou a vovó faz o plano para o neto, assim, não, eu vou investir no teu futuro, porque previdência é o que vai te garantir uma qualidade de vida no futuro. Então, assim, é uma forma que esse público está auxiliando as entidades também na questão da educação previdenciária. Assim, vou fazer esse investimento aqui para você, é uma previdência, porque isso sim é que te vai dar retorno lá no futuro. O interessante é fazer aquela máxima do mercado consumidor, né? A verdadeira publicidade, nós dizemos, é quando alguém te indica. Alguém fala, diz, olha, eu consumi, eu construí um relacionamento e foi positivo. Então é interessante para os jovens perguntarem para os assistidos de como é que estão as vidas, né? Se estão mais confortáveis por um momento que eles tiveram aquela decisão há mais de 30 anos e estão usufruindo hoje de um período de descanso. Eu acho que aposentar, né, o conceito de aposentadoria vem variando um pouquinho, mas estão num período da vida deles onde a força laboral está mais reduzida, mas tem uma cobertura. Ele tem um vencimento. Estão usufruindo da aposta no S do ESG. E isso, aposta é G de dizer, né? Exatamente. Aposta não é investimento. Exatamente. E nisso nós estamos. O ESG, então, é o seguinte, ele é mais presente do que a gente imagina. Ele já está dentro dessa cadeia de valores, desta relação de contato com o público aquele que faz ou participa, né, de um plano de previdência complementar, porque lá na frente teremos uma sociedade coberta. Isso. Perfeito. Ele deixa de ser uma tendência, ele já não é mais uma tendência. No ESG ele não é mais uma tendência, hoje ele é uma necessidade já. Né? Para que a gente possa construir esse futuro sustentável, tanto financeiro como a questão de como a gente vai viver no futuro. Então ele já não é mais uma tendência agora, ele já virou uma necessidade para todos nós, né? Isso, o que é visível já na nossa conversa, audível, vamos assim dizer, é que as entidades incorporam isso, já estão trabalhando há muito tempo. Não é uma atividade recente. Estamos apresentando aqui nessa nossa roda de conversa. Mas é que fato que isso hoje pode ser, na opinião de vocês, cada vez mais estimulado. Onde? Já sabemos que a educação financeira ela precisa constantemente ser trabalhada, né?
Mas faltam políticas públicas para discutir isso nas escolas, falta na formação, né, dos jovens, os pais que já têm um plano, já estão no usufruto, já construíram a poupança para os seus filhos, de como que a gente pode estimular isso cada vez mais. Legal, acho que eu vou tocar um ponto antes de responder a Claro, pergunta, falar de iniciativa pública, né? A gente teve a legislação sendo atualizada recentemente e veio ali o incremento, né? Uma das alterações que o órgão regulador fez foi trazer mais clareza para nós, entidades, né, de como a gente precisa incorporar os aspectos ESG nas questões de investimento, né? Então, veja, se o órgão regulador trouxe essa atualização é porque necessariamente tinha uma necessidade de trazer mais clareza e melhorar ali a forma como a regra está dada. Mas, para responder tua pergunta, Carlos, eu acho que tem um papel muito importante, né, da escola de trazer educação financeira para as crianças, né? Eu tenho, como eu comentei, 2 filhos. Eles passaram, né, no passado, numa escola que tinha, né, uma matéria ali, todo um material didático voltado para a educação financeira, e isso acho que precisa estar incorporado, né? Mas obviamente que nós, pais, né, todo mundo que tem filho que está nos ouvindo, em alguma medida consegue ajudar a criança a entender, né, discriminar como é que o dinheiro tem valor no tempo, né? Como é que ele pode gastar eventualmente a mesada dele, talvez trazer, se tu cumprir essa tarefa, tu vai ganhar um dinheirinho aqui para fazer alguma coisa no futuro, né? Eu acho que a gente consegue estimular as crianças para que tenham essa consciência. Eles terem o gosto de ver aquele dinheirinho crescendo, evoluindo, né? Que é bacana, né? Quando a gente vê o acompanhamento dos números, a magia dos juros compostos, de quando, né, o seu rendimento traz outros rendimentos. Mas nisso, dentro da geração, Ana, que você colocou, essa geração que é mais ligada, ela está mais online, né? Dentro desses acompanhamentos, as ferramentas estão disponíveis. Ou seja, na palma da mão, assim como é possível investir em produtos bancários, no caso, ele também pode acompanhar o plano de previdência dele ali. Pode. Eu acho que esse é um outro ponto que as entidades também estão investindo, né? De deixar cada vez mais o plano na palma da sua mão, as informações de forma mais rápidas e fáceis. Então, eu acredito que essa parte que... Justamente porque é uma geração muito mais digital. Então, a gente precisa chegar no digital, atingir essa galera do digital de alguma forma. Então, eu acredito que os aplicativos, os nossos sites, eu acho que eles estão cada vez mais ricos de informação, justamente para deixar essas informações tão relevantes na palma da mão dessa geração digital, que querem resolver as coisas sozinhos, querem procurar as coisas sozinhos. Então, eu acho que isso é muito importante, porque já é uma geração que... Por exemplo, eu também tenho um filho de 12 anos e ele já entende muito mais do que eu dessas questões do que eu na idade dele, que a gente não tinha muita noção sobre isso. Então, é uma geração que já vem muito carregada de vários conhecimentos dessa parte financeira. E sabem buscar informação. Sabem buscar informação. Então, eu acho que a gente levando essa informação para onde eles vão buscar, eu acho que a gente consegue abranger muito mais, atingir muito mais essa camada que só cresce, né? E essa geração de conteúdo, Ivésio, por exemplo, todos os relatórios que são emitidos, né, toda a transparência que ela é ali apresentada, ela se torna fonte de consulta, porque a geração que sabe procurar, né, também se depara com excesso de informação. Sim. E essas informações, ela pode não ser de fontes confiáveis como são as entidades de previdência. As entidades têm que... nós já divulgamos várias informações, tem relatórios que têm obrigação legal de serem emitidos. O grande desafio realmente é traduzir toda essa informação para essa nova geração, né? Como disse a Ana, como é que nós conseguimos transformar isso numa linguagem que seja mais digital, que conecte, que cative essa população mais jovem. E esse é um desafio, né? Porque o Brasil já não tem, de mais longos anos, uma cultura previdenciária tão forte, né? Já não é tão proporcionalmente à população. O público que investe em previdência complementar, ele é bem menor do que poderia ser, né? E para a geração mais jovem, que tem mais acesso à informação e está inserido no ambiente digital, ele até poderia ser atingido com uma diferença de que eles estão vindo com uma cultura que não é a cultura de antigamente, que eu vou ficar no emprego e vou ficar aqui até me aposentar. Mudança constante. Por exemplo, eu quando entrei na patrocinadora lá da Celos, há quase 20 anos atrás, eu já me liguei em previdência, vou participar do plano, porque já era uma cultura diferente. Olha que eu sou de uma geração só, 1, 2 anterior, que está aí jovenzinha. Mas essas novas, eles nem pensam, me aposentar, não, eu vou... Muito distante.
vou ser influencer, ou eu vou entrar numa empresa, trabalhar um pouco, vou mudar para outra. Então, assim, como é que a gente... E claro, nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que daí é mais importante ainda que ele se conecte com o produto de previdência para fazer os aportes dele e construindo o patrimônio dele, para no futuro, se ele não tem interesse em se aposentar, que ele tenha uma reserva para ele se aposentar com a previdência complementar. Mas a gente tem esse desafio de conseguir dialogar isso com as ferramentas disponíveis hoje que são de uso desse pessoal. É mais digital, são redes sociais. Mais imediatista. Mais imediatista. E conectando a educação financeira, então, com essas novas ferramentas disponíveis. Mas, do ponto de vista prático, desculpa, Carlos, te contar, mas a gente lá recentemente lançou o canal no TikTok. É uma novidade para elas, pelo menos a gente não tinha, né? Tem conteúdo no Facebook, no Instagram, né? No YouTube. E a gente viu a necessidade de mudar a forma como a gente falava com o cliente, porque primeiro tínhamos vídeos, né? O texto, por exemplo, todo mês que a gente divulga na área de investimento, relatando o que aconteceu. Poxa, ninguém lê mais 5 parágrafos. O texto técnico ele não tem tanta aceitação hoje, pelo grande público, mas um público específico ele vai ter. Não? Perfeito. O que a gente fez? Adaptou para um audiocast de 2-3 minutos, onde você traz ali, né, um formato mais fluido. Né? Começamos a gerar os Reels ali para o Instagram, para TikTok. Então, é uma tentativa de se aproximar do público jovem, porque a gente tem um desafio, Carlos, grande parte dos nossos clientes é 50 a mais. Né? Então, você tem que falar para o cara que está lá já aposentado, que tem um jeito de receber a informação, e para o jovem de 18, 10, né, 9, 10, 15 anos que está chegando no mercado. Era a geração que era mais perene nas relações trabalhistas, né? Ela ficava, quem sabe, o do primeiro emprego era também o emprego que o mantinha até a aposentadoria, e hoje uma geração que ela quer vivenciar muitas experiências diferentes. Como falar com esse público? São linguagens distintas, o conteúdo e a abordagem muda. Desculpa, o conteúdo ele vai ser o mesmo, mas a abordagem muda. E aí a forma de se aproximar e fazer esse encontro de gerações. Porque queira ou não, elas vão conversar. Se a gente está falando de trabalho social, a sustentabilidade ela vem nisso, né? E estamos dentro do ESG. Ambos, as idades, as gerações têm que conviver em harmonia, né? É isso aí. E como tu conectou bem no final agora, né? A questão, tudo isso acaba voltando para o tema de ESG. Exatamente. Das entidades trabalharem no social e conseguirem aplicar esses pilares voltados para o ambiente social e governança, porque isso é um apelo que também pode atrair essa geração nova, como a Ana até relatou no início aqui para a gente, né, Ana? Sim. Eu acho que a gente precisa conectar todas as gerações com a mesma fala, mas que cada um consiga interpretar, consiga entender da sua maneira. Porque... Ok, a gente tem a geração digital que está vindo aí, mas a gente também tem a geração dos 60 a mais que também é ligada. Isso. Né? Tem uma fatia dos 60 a mais que é muito inteirado também, que também quer fazer parte também do digital. E que influencia também. E que influencia também, exatamente. Então a gente precisa, que daí entra no tema do social, que a gente tem que deixar todos eles no mesmo patamar. Exato. Mas com a sua... com cada um com o seu personal diferente, né? Da sua maneira de enxergar as coisas diferente dentro do que lhe cabe, mas falando a mesma língua com todos. Então a gente pode resumir que esse G ele é verdadeiramente um tripé. A gente não é uma forma estável. Se você descartar ou deixar de se dedicar a atenção a um desses pilares, os outros dois se tornam ali quase que ineficientes, né? Interessante para a gente, não é desmistificar, mas esclarecer, porque é uma sigla em inglês, hoje já muito presente na área dos investimentos, mas ela traz por si só uma grande responsabilidade social. Isso. E permeia toda a empresa, acho, né? Exatamente. É uma parte de formação cultural que hoje ela é também exigida pelo próprio mercado. Podemos resumir assim? É isso mesmo. Eu acho que a Ana já trouxe isso lá no início, mas a gente acaba fechando com a mesma conclusão, com a mesma ideia, né, Carlos? Para a gente deixar essas ideias, e obviamente já encaminhando para o nosso final, se faltou alguma coisa, por favor, nos coloquem aqui que faltou um ponto de atenção, mas eu acho que nós conseguimos fazer um breve apanhado dentro do que é o significado da sigla, que, claro, se a gente for detalhar cada um dos pilares, como é trabalhado em cada uma das entidades, a gente vai ter condição de evoluir esse podcast para muitos outros encontros, né? Só tenho a agradecer a presença de vocês, aqui na minha direita do Leonardo, também agora aqui à minha frente a Ana e também o Ivécio, para toda essa colaboração, para dentro desses 40 e poucos minutos aqui que a gente dialogou. Falei para vocês que passa rápido. Passa. Né? Porque o conteúdo, quando ele flui, quando ele transborda e vindo de uma maneira leve, ele consegue comunicar.
né, disso de uma maneira muito positiva. E para você que nos assiste e nos ouve, né, nos podcasts da SCPrev, continua conosco, porque todos os temas, quinzenalmente, estamos trazendo uma temática muito importante relacionada à área da Previdência Complementar, que, como você pôde ver aqui, não é somente da área da Previdência Complementar. Trata-se sim de uma grandeza de vida que envolve a todos nós, é a sociedade como um todo. Fica com a gente e voltamos no próximo episódio. Muito obrigado.